Olá pessoal, tudo bem? Bom, então bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de auxiliar de análises clínicas. Hoje então a gente vai introduzir sobre o assunto microbiologia. Bom, então o que seria a microbiologia, né? Microbiologia é o estudo dos micro-organismos. Então, micro, né? Tudo aquilo que não é visível a olho nu. Então, por exemplo, a gente tem desde vírus, bactérias, protozoários e fungos microscópicos, né? Porque existem aqueles fungos que não são microscópios. Porém, na microbiologia em si, a gente trabalha mais com bactérias e fungos. Virologia é um estudo à parte, né? Até porque é muito mais difícil trabalhar com as análises de vírus. Bom, então é importante salientar que na área da microbiologia deve-se ter um grande cuidado com a biossegurança e boas práticas. Então, deve-se ter cuidado ao manipular amostras biológicas, porque nesse caso, o risco de contaminação, né, com micro-organismos é muito maior. Bom, então, falando um pouquinho sobre a morfologia de bactérias, né, então, a gente tem diferentes morfologias, então a gente tem os cocos, que é quando eles se dividem, porém eles podem permanecer ligados. Então, dentro dos cocos, a gente tem os diplococos, diplo, porque tem dois cocos, tem o streptococcus, tetrades, sarcinas, staphylococcus. Tem os bacilos, que é como se fosse um bacilo mesmo compridinho. Então, tem o diplobacilo, streptobacillus, coccobacillus. Tem os espirais, que é como se fosse uma espiral mesmo. Então, dentro dos espirais tem vibriões, espirilos e as espiroquetas. E aqui tem uma representação de cada um. Então, por exemplo, aqui o coccus é como se fosse uma bolinha, diplococcus como se fossem duas bolinhas, streptococcus como se fossem várias bolinhas grudadas, e assim por diante. Os bacilos é como se fosse um bacilo, né, comprido, né, um bastão comprido. Daí, consequentemente, diplobacilos é como se fosse dois grudados, streptobacilos como se fosse uma linha, né, de bacilos grudados. E o coccobacillus seria as bolinhas, né, os cocos, porém eles estão ligados de uma forma que parece bacilos. Então eles estão muito próximos, então aqui aparentemente às vezes pode ser confundido com os bacilos. Então, eles são chamados cocobacilos, tá? Aqui tem uma representação, né, morfológica de um microscópio, onde se encontra a morfologia das bactérias. Os vibriões, então, vibriões é como se fosse uma vírgula, espirilo, eles têm uma leve volta e a espiroqueta já é como se fosse uma molinha, né, digamos assim, que é toda volteada. Bom, então os fungos também têm uma morfologia clássica, porém a morfologia deles é mais simples e tem menos quantidade, né? Mas então, os fungos eles têm filamentos, e tem as leveduras, então fungos filamentosos e as leveduras. Tem também as hifas, então hifas seriam esses braços que os fungos criam, né? Daí tem as hifas septadas e as hifas não septadas. As hifas septadas é porque elas têm septos, elas são cortadinhas. E as que não são septadas, ou então chamadas canóticas, elas são inteiras. Essas hifas, o emaranhado dessas hifas, eles são chamados de micelo. E geralmente é o micelo que a gente consegue verificar no microscópio. Bom, então, como que se baseia a microbiologia, né? Então, para meio da gente conseguir observar esses micro-organismos, a gente oferece meios para que a bactéria ou então esse fungo ele se multiplique rapidamente. Então, literalmente são meios de culturas, né, que são chamados. Então, existem meios de enriquecimento, existem os meios sólidos, meios líquidos, enfim. Tem uma grande variedade de meios de culturas e todos eles vão servir para dar nutriente para esses micro-organismos e fazer com que eles se multipliquem mais rapidamente e possa ser visível esse crescimento até mesmo a olho nu. Bom, então, os meios líquidos ou então até os meios de enriquecimento, eles já são
já servem como um filtro, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem 2,5 líquido. Esse aqui provavelmente não tem nenhum tipo de crescimento, nenhum tipo de contaminação. E esse aqui tem. Isso foi observado pela turvação. Então, geralmente nesses meios líquidos o crescimento é muito mais rápido e pode ser feito esse filtro, né? Observado o crescimento antes de ir para o meio sólido. Então, aqui já se tem um filtro onde pode se selecionar o que vai para o meio sólido ou não. Isso é dependente de laboratório para laboratório. Isso é muito mais usado, né, em indústrias onde tem um grande número de amostras para ser analisado. E é isso. Então foi apenas uma introdução, né, à microbiologia. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais detalhado sobre as análises microbiológicas. E tchau, até a próxima!